Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Calafrio, o canal. Hoje eu trago para vocês mais uma morte misteriosa que aconteceu, dessa vez um caso nacional, o caso conhecido como Pedra da Macumba e também como Geralda Guabiraba, porque o caso se trata de uma mulher de meia idade que um dia saiu de casa numa sexta-feira 13, no ano de 2012, e simplesmente horas depois ela foi encontrada num local em que ocorriam vários rituais de magia negra, também rituais de macumba e coisas assim, e o corpo dela estava lá, sem olhos, sem a pele no rosto, colocado de uma maneira muito estranha e que trouxe muitas dúvidas para os investigadores em geral. Suicídio, crime, ritual de magia negra, alguma outra coisa sobrenatural? Muitas perguntas, muitos questionamentos e uma resposta oficial daqui a pouco aqui no Calafrio. Mas antes de começar, faço aquele convite de que vocês se inscrevam aqui no canal. Se inscreve, já aproveita também, toca o sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos que saírem aqui. Não esquece de deixar o like, que é muito importante, muito mesmo, para ajudar na divulgação e também na difusão do nosso conteúdo. E também deixe um comentário para mim, digam o que vocês acharam desse vídeo, me deem sugestões de casos também curiosos, casos menos conhecidos e também misteriosos, histórias que vocês tenham. Pode comentar o que vocês quiserem aí, mas deixem um comentário para mim, saber que vocês passaram aqui no vídeo. E agora bora pro caso, o misterioso caso da Pedra da Macumba, o caso Geralda Guabiraba. Geralda Lúcia Ferraz Guabiraba, ela tinha 54 anos, tinha 2 filhos, era casada. O esposo dela se chamava José Pereira Guabiraba. Eles eram uma família de classe média e ela era extremamente católica, ela era bem religiosa e bem assídua na religião. No dia 13 de janeiro de 2012, a Geralda saiu de casa às 11 da noite, sem que ninguém soubesse. O marido dela, o José, ele não sabia que ela iria sair aquela noite, ela não avisou nada. E como o José tomava remédio para dormir, ele não percebeu a hora que a esposa dele saiu de casa. Ela saiu, não levou bolsa e também não levou mais nenhum utensílio pessoal, como carteira e nenhuma identidade. Ela saiu de casa e foi dirigindo o carro dela. Câmeras de segurança do edifício da Geralda tem o momento que ela saiu de casa, as imagens dela saindo de casa naquela noite, que era uma sexta-feira 13. Não sei se tem alguma relação, mas a Geralda então deixou a região que ela morava, que era Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo. Então a Geralda ela foi em direção lá a Mogi das Cruzes, onde ficava uma pedra chamada Pedra da Macumba. O nome dessa pedra vem porque lá as pessoas colocam vários tipos de trabalho de macumba, magia negra, enfim, eu não entendo muito bem, então é melhor eu não falar muito. E muitas pessoas também atrelam isso ao crime, a gente não tem como saber, né? É algo muito específico. Então a Geralda foi em direção lá, a princípio ela foi sozinha, não foi flagrado nada de estranho. Posteriormente, nas investigações, eles começaram a desconfiar de outras coisas. E a Geralda saiu de casa ali às 11 da noite, estranhamente, não era algo que ela fazia, e foi em direção a esse local que ficava ali na Pedra da Macumba. Algumas horas depois, naquela madrugada, um casal, que já era dia 14 de janeiro de 2012, um casal passava ali pela região de carro. O casal viu alguma coisa lá, eles perceberam que era um corpo, e eles viram que tinha um cachorro lá também, um cachorro de pequeno a médio porte, que ele parecia estar ali próximo do corpo. Então eles informaram um vigia mais à frente, ficaram com um pouco de medo e receio de parar lá, e eles informaram um vigia que acionou a polícia, e a partir daí começou vários mistérios. No sábado, no dia seguinte, o corpo da Geralda foi averiguado pelos policiais, né, naquela madrugada ainda, e tinham várias coisas além da morte estranhas, porque o corpo da Geralda estava jogado, estava em uma pose assim meio que aberto, com os braços semi-abertos. Muitos dizem que o corpo dela estava em uma posição de cruz, porém não era reto assim com o ombro, a posição do braço era um pouco mais abaixo. Ela tinha um cesto em cada mão, e dentro desses cestos haviam algumas substâncias estranhas. E além disso, a Geralda também tinha um corte no pescoço, um corte retilíneo.
ela estava sem os 2 olhos e a pele do rosto da Geralda havia sido retirada. Simplesmente bizarro. A partir daí começa uma investigação enorme para tentar descobrir o que aconteceu com a Geralda, porque por ela ser católica, ela tá ali no local, os familiares não conseguiam encontrar um sentido para aquilo. Muitos acreditavam que havia ocorrido um crime também, porque não teria como uma mulher cortar o próprio pescoço, se deitar em uma posição ali com sentido e ainda tirar os próprios olhos ou também tirar a pele do rosto. Muitos boatos afirmam que a pele do rosto da Geralda foi tirado de uma forma muito peculiar, como se fosse com um objeto cortante por uma pessoa bem habilitada, e outros acham que não, que só foi retirado, e a partir daí começa uma investigação gigante. O primeiro médico legista que examinou o corpo da Geralda, ele afirmou que não havia sido um suicídio, porque diante ali das circunstâncias, ele não achava possível que ela pudesse ter cortado o pescoço, ter se posicionado, e também o que o corpo dela demonstrava é que tinha sido um assassinato. Nos exames, os legistas também encontraram chumbinho no corpo da Geralda, uma quantidade de chumbinho que era possível que ela conseguisse se matar. Então, a partir daí, mais perguntas são feitas, foram feitos outros exames, outros médicos legistas viram o corpo. O primeiro, o IML, eles deram como causa da morte um assassinato, porque eles não viam sentido em como a mulher conseguiria fazer tudo aquilo, cortar o pescoço, se posicionar, tirar os olhos e também a pele do rosto. Posteriormente foram feitos outros exames. Muitos dizem até que um laudo sem exames precisos atestou que a Geralda cometeu suicídio. Eles acharam que a mulher foi lá e se matou, porém não haviam provas que a Geralda teria cometido suicídio. Com todas essas evidências, esse último exame constatou que a Geralda teria sido atacada por cachorros do mato e também ratos, algum tipo de rato selvagem, que tirou a pele do rosto dela. Até porque aquele casal que passou, eles viram assim que tinha um cão lá próximo do corpo e que o cão parecia estar próximo do rosto dela realmente. Então poderia fazer sentido que ela tivesse tido ali o rosto ingerido por um cão, que é algo bem estranho, até porque o corpo dela estava recente ali, mas a polícia acreditava que ali no rosto dela o que explicava era que ela havia sido vítima ali de animais, porque aquela região era uma região erma e que tinham vários animais por ali. Porém, não foi feito nenhum tipo de exame para constatar se os animais tinham ingerido algum tipo de substância que tinha no corpo dela, se haviam outras provas ali próximas do corpo. Eles constataram até em algumas notícias que havia um pedaço de vidro, que era bem curioso, e também outros objetos, assim, outros potinhos ao redor do corpo da Geralda. O caso começou a ficar muito polêmico porque não haviam muitos indícios, saíram imagens de câmera depois que a Geralda estava supostamente sendo seguida, porque quando ela saiu haviam carros com velocidades similares e começou-se a trabalhar nessa hipótese de que ela foi assassinada, foi levada para esse lugar e foi morta. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, eles revisaram o caso totalmente, viram tudo e não encontraram nada além de hipóteses de que a Geralda estava muito deprimida. O médico dela inclusive disse que ali anteriormente à morte dela, ela estava numa depressão muito profunda. Eles encontraram no computador da Geralda muito conteúdo sobre morte e perceberam que ela já pesquisava sobre isso, e muitos também dizem que ela falava muito sobre morte, que ela estava com um comportamento muito diferente ali próximo do fatídico dia. Segundo o DHPP, abre aspas, foram exaustivamente esgotadas as possibilidades de se encontrar algum desafeto a alguma pessoa, algo que vincula ela a alguém que tivesse feito isso com ela. Não tem qualquer dúvida de que tenha sido um suicídio, fecha aspas. Isso quem afirmou foi o delegado Rui Antônio Caram Filho. Foi encontrado também no carro da Geralda um pote que parecia ter alguma substância estranha, que poderia inclusive ser esse chumbinho encontrado ali nas investigações no corpo da Geralda. Uma quantidade assim bem que daria para causar a morte dela.
O caso da Geralda é bem curioso, né, gente? Porque não basta, não é uma morte, né? É uma morte cheia de mistérios, porque ela saiu de casa ali no meio da noite. Eu trouxe essa coisa da sexta-feira 13, né? Porque tem muita superstição relacionada com sexta-feira 13, era uma sexta-feira 13. E além disso, ela foi morta de um modo meio ritualístico, num lugar de ritual também. E a Geralda parece que não tinha um histórico de estar relacionada com rituais, com essas coisas. Haviam aqueles potes que eram extremamente ritualísticos, novamente eu falando isso, e ela também estava sem pele no rosto e sem olhos. Muito estranho que animais tenham atacado ela, porque assim, quando o corpo está exposto muito tempo, eu acho que isso é bem impossível. Mas a Geralda ficou exposta ali talvez menos de 1 hora. Extremamente estranho, gente. Eu estranhei muito isso do tempo, porque muito rapidamente esses animais atacaram ela. Será que isso é possível? Para alguns médicos, inclusive, isso não é possível. Muitos disseram que não teria como ter acontecido aquilo com o rosto dela por animais e também pelo tempo muito rápido, também pelas precisões dos cortes e pela precisão da posição. Então, talvez também a polícia não encontrou uma resposta certeira e eles decidiram encerrar o caso desse jeito porque eles não iriam encontrar um culpado. Uma outra analogia desse crime que eu quase me esqueci de falar é sobre a Santa Luzia, uma santa católica que na tradição, pela história, ela foi morta de uma maneira bem violenta, que lembra muito o caso da Geralda Guabiraba. A Santa Luzia, segundo a tradição cristã, ela foi morta por soldados romanos. Primeiramente ela teve o pescoço cortado e posteriormente ela teve os seus olhos retirados e colocado sobre um tipo de tigela. Até na imagem da santa ela aparece com uma tigelinha com os olhos dentro. Ela é conhecida como a Santa dos Olhos. E além disso tudo, muitos dizem que a Geralda era devota da Santa Luzia. Então, com essas evidências, alguns acreditam que pode ter havido ali um crime de alguém católico, de alguém religioso que conhecesse essa tradição. E para outros também quer dizer que a Geralda ela premeditou aquilo tudo e fez ao modo de que a Santa Luzia morreu para dar essa aparência. E por ter esse culto a essa santa, ela preferiu fazer desse modo porque ela se sentiu mais confortável. E a Santa Luzia ela morreu no dia 13 de dezembro. E a data da morte da Geralda foi 13 de janeiro. Então foi exatamente um mês depois da data em que a Santa Luzia teria sido morta. O que vocês acham? Conheciam um caso bizarro, né, gente? Se conheciam, comentem aqui pra mim. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no Calafrio Real e também de deixar nos comentários alguma outra teoria que vocês acham que pode ter acontecido com a Geralda. Não esquece também de me indicar um caso similar, um caso assim misterioso, não resolvido e que seja pouco conhecido. Quanto menos conhecido, melhor e mais chance de eu gravar aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de saber desse caso extremamente curioso e que também não é tão conhecido. A gente se vê em breve. Um beijão, até mais. E é calafrio?